Boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo atraso devido a problemas de ordem técnica. E, segundo problema de ordem técnica é que isto era suposto ser tudo presencial, mas o nosso colega Vítor Ferreira tem a doença do... Eu não digo do século, digo do ano. Portanto, hoje resolveu que tenho que ficar em casa agora durante uma semana. Espero que tudo corra bem. Pelo menos, visualmente, parece que está com tanta saúde como nós. Portanto, está tudo ok. Queria começar por agradecer a presença dos nossos convidados e a presença também de todos os que estão aqui. No âmbito destas sessões sobre políticas públicas, é a segunda série, organizadas ali pelo nosso colega Silva Matos e mais uns quantos que nos seguiram. Nosso colega, agradeço a confiança, também já da outra vez tinha feito uma sobre outro tema, mas propus e achei interessante fazer uma sobre a política para a descarbonização do setor dos edifícios, que é algo que está lançada, é uma meta, e que nos vai ocupar quem trabalha neste setor e influenciar esta população toda do mundo, pelo menos da Europa, pelo menos de Portugal, durante as próximas 2 ou 3 décadas. E, portanto, temos aqui connosco a arquiteta Cláudia Monteiro, que pede para lembrarmos que é arquiteta e como é engenheira, portanto não insultarmos e chamar engenheiro, que é badano e que teve uma intervenção e tem uma intervenção importante no Plano Nacional para a reabilitação dos edifícios, que tu vais explicar a seguir. Temos o nosso colega Vítor Ferreira, eu estou a seguir a ordem, que está aqui, que é o presidente do Cluster Habitat Sustentável, é um dos clusters de competitividade, salvo erro. Não chega a 20, penso que agora que são perto de 20, mas eram 19, agora penso que já chegará mais um. Mas que é um dos clusters que foram identificados como de potencial inovador em Portugal e, portanto, recebem dinheiro do Estado para fazer isto. Eu depois explico melhor o que é para quem não conhecer, e que é uma parceria de indústria e academia para este setor, e que tem, portanto, muitas iniciativas e a visão do futuro. E temos também connosco o engenheiro José Manuel Sousa, que é agora vice-presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e pelo engenheiro técnico. Exatamente. E que foi e é uma pessoa que exatamente trabalha nesta área, um especialista desta área da térmica, perito qualificado do sistema de certificação energética, com tantas queixas como qualquer outro. Exatamente. Com todas as qualificações para aqui, peritos que sempre ter nada. Pode não ter nada na vontade. Eu preparei aqui uma pequenina apresentação só para enquadrar o tema. Vou tentar ser o mais rápido possível, até para dar um exemplo, como é carregar no botão. Tenho que me carregar por aqui a apresentação. Então, isso. Pronto, isto é só para dizer que no fim do ano passado, portanto em dezembro do ano passado, que parece longínquo, mas que são há 5 meses, há 4 meses e pouco, saiu a proposta da Comissão de revisão da Diretiva dos Edifícios, diretiva chamada EPD, e eu peguei aqui nesta frasezinha e sublinhei uma coisa para chegarmos a um setor dos edifícios com emissões zero, não é quase zero, é emissões zero em 2050. Portanto, esta é a política pública que nós temos neste momento da Comissão Europeia e que Portugal também adota.
Portanto, Portugal adotou a mesma política, uma meta partilhada, e como tal, apareceu um documento, que é o RNC, Roteiro Nacional para a Descarbonização Carbónica, para a Neutralidade Carbónica, em que há aqui um mapazinho que mostra os edifícios, eu não sei se posso apontar, mas tenho apontador, mas tinha que voltar para trás, e depois não veem lá fora. Mas está ali, reparem, é 100% para os edifícios de serviços e quase 100% para os edifícios residenciais. Está ali uma tolerância. Portanto, estamos também aí para o mesmo ano, 2050. A realidade, isto é para quem não percebe muito edifícios, espero que não seja o caso da maior parte de vocês, mas como sabem, nós para reduzir não podemos eliminar, nunca podemos eliminar. A única forma de eliminar necessidades energéticas do edifício é não ter o edifício, não construir. Portanto, temos que pôr isolamento, temos que reduzir os ganhos solares, temos que pôr equipamentos adequados, portanto temos que atuar em todas estas áreas, mas isto no fim dá sempre maior zero. E portanto, a compensação é depois meter lá umas renováveis, ter armazenamento e baterias, penso que também vamos ter uma sessão sobre isso dentro das políticas públicas aqui nesta série, mais tarde, não vamos discutir hoje isto aqui especificamente, e depois o resto é eletricidade verde, tem que ser eletricidade verde, porque senão continuamos a ter problema de gás natural, de petróleo, outra coisa qualquer, portanto, temos que ter 100% de eletricidade verde e também vamos ter aqui uma sessão a discutir eletricidade verde, ou seja, a renovação, a política pública para termos uma rede elétrica verde a curto prazo. Portanto, também não vamos entrar hoje aqui, mas é preciso. Como quem não quer a coisa, na semana passada, no dia 18 de maio, saiu o chamado Repower EU, que é contra a guerra da Rússia na Ucrânia, estamos a tirar a dependência dos fossil fuels, portanto, isto foi da semana passada, e que tem novamente, isto não é escolher, depois isto pode ficar disponibilizado para quem quiser, mas realmente está aqui dito que até 31 de dezembro de 2029, todos os novos edifícios residenciais têm que ter obrigatoriamente cobertura cheia de coletores solares fotovoltaicos. E, portanto, ao duplicar a utilização de bombas de calor. Portanto, está tudo a apontar para acelerar o processo. A palavra que eu gosto é esta, exemptions, porque também em Portugal os nossos programas prevêem isenções. Portanto, por exemplo, se tivermos uma casa de segunda habitação, ou seja, vamos todos viver para a segunda habitação, não temos que fazer nada. Portanto, temos aqui uma palavra que eu gosto. Tem sempre, todas as diretivas europeias têm a palavra-chave chamada isenções. E que os Estados-membros tentam usar da maneira mais alargada possível quando querem. E teria boas histórias para contar sobre isso. Portanto, não quero tirar aqui o protagonismo à arquiteta Cláudia, mas eu vou explicar isto com muito mais detalhe, mas, portanto, o que está previsto em Portugal é a reabilitação, não é de 99,9%, é de 100% dos edifícios existentes. Ok? Portanto, esta é a meta, 100%. Portanto, imaginem-se os vossos, também estão incluídos, 100%. O preço é barato, são 7 PRRs. São 143 mil milhões de euros, estimativa feita em 2021, antes da inflação. 2018. Portanto, mas 2018 a inflação até foi um ano negativo e tal, mas agora a inflação meta mais 20% em cima disto, porque são 7 PRRs. Isto é muito pouco, se repararem, são apenas 5 mil milhões por ano. Se forem fazer as contas ao que está disponível este ano para a reabilitação dos edifícios em Portugal, são menos de 500 milhões. Público, falta privado. Quem é que paga isto? É o privado. Pronto, e portanto, basicamente é isto que nós temos que renovar. Tudo. As grandes cidades, as pequenas cidades, as aldeias isoladas no meio das montanhas, as casas novas que continuamos a deixar crescer, aquelas são casas que estão a ser construídas neste momento
e que algumas até com coletores solares lá na cobertura, mas que os continuamos a deixar construir agora para daqui por 10 anos serem obrigados a fazer uma reabilitação e gastarem uma fortuna a fazer a reabilitação. E, portanto, estas são as perguntas que hoje eu gostava aqui de pôr aos nossos colegas e discutirem, que é como é que vamos fazer isto, quem é que vai fazer, quanto é que vai custar, bem, isso já temos ali o número, e quem é que vai pagar. Eram questões que eu deixava aqui para o debate. E isto dito, eu passaria a palavra à arquiteta Cláudia Monteiro, peço desculpa. Cláudia Monteiro, que na ADN foi uma das responsáveis pela preparação do ELP e que nos vai, o que eu lhe pedi foi exatamente que nos apresentasse aqui qual é a política que está neste momento prevista para fazer a reabilitação dos edifícios até 2050 termos 100% do nosso parque residencial e de serviços reabilitados. Muito obrigado por ter vindo, passo a palavra e passo também este magnífico. Obrigada. É certinho a palavra. É só carregar a palavra, não é? É só carregar a palavra, exatamente. Antes de começar, tenho que fazer aqui uns disclaimers. Depois de ouvir aqui o professor Eduardo, uma pessoa até fica assustada em ir fazer uma apresentação sobre a estratégia de longo prazo para a realização dos edifícios. Né? Já percebi que o professor tem aí algumas reservas em relação a um conjunto de coisas. O outro disclaimer é porque eu não me importo nada que me confundam com engenheiros. Eu é que estou numa ilustre universidade de engenheiros e, portanto, tenham dó de mim, que sou arquiteta e não me façam perguntas muito difíceis. É mais por aqui. Mas pronto, olha, então, muito obrigada pelo convite, professor. É sempre bom poder não só vir partilhar com todos aquilo que foi o trabalho de cerca de um ano e qualquer coisa sobre a estratégia, que portanto foi publicada em 21, mas essencialmente eu acho que o mais positivo destas sessões é poder também receber o feedback. Isto porquê? Porque este tipo de estratégias são work in progress, portanto elas nunca estão concluídas, elas são revistas a cada 5 anos, graças a Deus, não é? O que seria, se tivéssemos o que escrevemos hoje, se tivesse que ser verdade daqui a 30 anos, não é? E, portanto, eu gosto muito deste tipo de oportunidades também para perceber o que é que as outras pessoas interpretam, o que é que pensam, quais são as opiniões, quais são os caminhos, quais são as propostas, as oportunidades. Nós depois acabamos por recolher esse feedback e, de alguma maneira, tentar implementá-lo naquilo que são as futuras revisões da estratégia. Eu trabalho na ADN, neste momento também faço parte do grupo de coordenação da estratégia. Nós fomos nomeados para fazer a monitorização da ELPRE. De 6 em 6 meses vão saindo relatórios públicos sobre o processo de monitorização. Já saiu um em novembro do ano passado, está para breve sair o segundo relatório de progresso em maio. Portanto, depois convido todos também a lerem e a darem a vossa opinião. Maio deste ano. Maio deste ano. Já está praticamente, já estamos na fase de formatação do documento. E pronto, é um desafio muito giro da minha parte. Eu acho que é uma oportunidade de colocar em prática muitas coisas que nós observamos e que achamos que deviam ser feitas de uma determinada maneira, pese embora depois, quando isto vai para a tutela, há algumas coisas, como todos nós sabemos, que de alguma maneira são melhoradas, sabemos assim, ou são alteradas com uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que estava inicialmente pensada. Avançar, portanto, dando aqui um enquadramento, embora a ação 2 se foque na estratégia de longo prazo para a renovação energética, ela vem neste contexto europeu, portanto, do Green Deal, do Renovation Wave e agora do 50 for 55, e como o professor estava a dizer muito bem, portanto, todos nós temos este objetivo de atingir a neutralidade climática até 2050, sendo que temos aqui uma meta intermédia em 2030 que prevê a redução das emissões em cerca de 55% para todos os setores que existam da economia em Portugal.
Nesse sentido, existe este contexto em termos de políticas energéticas em Portugal. Portanto, existe o roteiro para a neutralidade carbónica, que é um documento transsetorial, portanto não é só para o setor dos edifícios, e tem uma meta até 2050. Depois existe o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, que também, pese embora seja transsetorial, prevê um conjunto de objetivos e de ações a atingir até 2030. E depois dentro do PNEC, não é? Ou enquadrando no PNEC, porque o PNEC também faz referência a ele, não é só a diretiva, existe a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, que não é multissetorial, portanto foca-se especificamente no setor dos edifícios, mas tem um prazo alargado até 2050. Com a revisão da nova diretiva, vamos deixar de ter este conceito de ELPRO, não é? E vamos passar a ter os chamados Planos Nacionais de Renovação dos Edifícios. Portanto, a minha expectativa é que estes planos, de alguma maneira, possam ter um bocadinho um enquadramento mais operacional, mais plano de ação e menos estratégico. Pronto, é um bocadinho essa a minha expectativa, mas confesso que ainda não sei muito sobre como é que se irá materializar estes planos nacionais, mas no fundo será a próxima revisão dele, que está prevista para 2025-26, já se traduzirá neste Plano Nacional de Renovação dos Edifícios. Falando agora especificamente na ELPRO, portanto, nós quando começámos a trabalhar na ELPRO, havia muito esta ideia do conceito da descarbonização, não é? E nós olhávamos para os edifícios em Portugal, para o consumo de energia em Portugal e pensávamos, bom, o problema, se calhar, de Portugal não é um problema de consumo energético muito elevado, porque sabemos todos que a maioria das pessoas passa frio e calor nas suas casas. Portanto, o que fazia efetivamente sentido para nós era que a estratégia assentasse prioritariamente numa lógica de melhoria de conforto nas habitações. O que até poderia ser contraditório, né? Por via do aumento do conforto, poderíamos estar a aumentar o consumo e podíamos estarmos a ir contra o objetivo da descarbonização. Mas isso foi sempre o nosso eixo. O nosso objetivo principal era, tanto que todo o modelo que foi criado, o modelo de simulação que está assente na base da ELPRO, assenta primeiro no modelo de conforto e só depois é que vamos a um modelo de energia para colmatar a questão do conforto. Portanto, o nosso ponto de partida foi melhorar as condições de vida dos ocupantes dos edifícios. Com isto, o que é que nós queríamos obter? Conforto térmico, reduzir o tema da questão da pobreza energética, aumentar a qualidade do ar interior e garantir que as pessoas viviam em edifícios confortáveis e que lhes permitissem sentirem-se bem e estarem de boa saúde. Depois olhamos para isto, obviamente, como uma oportunidade de crescimento económico. Portanto, nós, apesar da ELPRO se focar no tema da energia, fomos procurar também incorporar aqui o tema dos co-benefícios. Portanto, existem outros benefícios para além dos benefícios energéticos que são promovidos quando nós reabilitamos a nossa habitação. Portanto, havia aqui a questão da produtividade laboral, que era aumentada cada vez que as pessoas estão menos doentes, trabalham melhor, trabalham mais, os custos com a saúde são reduzidos quando as pessoas vivem em edifícios confortáveis e saudáveis, a questão da valorização patrimonial e o tema também da própria dinamização do mercado da construção, do setor da construção. E depois, naturalmente, havia esta questão da obrigação, temos que cumprir as metas ambientais e energéticas a que nos tínhamos proposto. Tanto o PNEC como o roteiro, como a própria ELPRO. Para além disto, estávamos num contexto, apesar da ELPRO ter começado a ser desenhada em 2018, chegamos a 2020, quando íamos para a publicação, estamos num contexto Covid e, portanto, tivemos que, efetivamente, refletir um bocadinho como é que a própria estratégia poderia ou não ser, de alguma maneira, apoiar que a economia se mantivesse resiliente no contexto pandémico que nós estávamos e nas alterações que isso iria provocar, nomeadamente na forma como as pessoas ocupam os edifícios e o tempo que estão neles e que trabalham, etc. Portanto, havia aqui um conjunto de barreiras que nós identificámos logo à partida. O tema da capacitação técnica do setor da construção e a sua capacidade de resposta. Isto é um problema não só do tema da pandemia, também é um problema que já vem há algum tempo, que efetivamente o setor da construção está com algumas dificuldades de mão de obra e dar resposta à procura que existe atualmente. O tema da fragmentação dos edifícios, dos incentivos à renovação, portanto, muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, isto é muito claro no caso dos arrendamentos, não é? Os proprietários
e as pessoas os arrendatários têm perspectivas diferentes do porquê renovar a casa ou não, é? E gastar o dinheiro nessas renovações. O tema da falta da compreensão dos co-benefícios da eficiência energética e das potenciais economias, portanto, ver para além da fatura energética. Ainda em Portugal há uma adoção muito limitada de tecnologias eficientes e inteligentes, nomeadamente nos edifícios de habitação. A questão de ainda virmos de um contexto pós-crise financeira em que, de alguma maneira, também houve aqui uma atividade limitada na construção, não é? Principalmente também pela escassez de materiais e escassez de mão de obra. Muitas vezes o problema da questão monetária, não é? Não há produtos de financiamento atrativos, sabemos que as famílias portuguesas estão muito endividadas e muitas vezes têm dificuldade, por mais que saibam que é bom reabilitar, não têm capacidade financeira para o fazer e também não existiam à data muitos incentivos. E também um tema que foi muito importante, que era a questão de, apesar de tudo, nós sabemos muito pouco sobre o nosso parque imobiliário. Nós temos alguma informação que resulta dos censos e do INE, mas que é muito dispersa temporalmente, e, portanto, só de X e X anos é que temos essa informação e, portanto, é difícil termos uma perspectiva global e coerente e temporal da forma como o parque imobiliário tem vindo a evoluir. Identificadas estas barreiras, criámos um conjunto de eixos, 7 eixos. Espero que isso vá responder um bocadinho à pergunta de como iremos renovar o parque de edifícios existentes até 2050, que depois se traduziram em 146 ações concretas. Portanto, cada um destes eixos passa por algumas das barreiras que foram identificadas anteriormente, portanto, o tema da renovação de edificados, edifícios inteligentes, da própria certificação energética, o tema da formação e qualificação, do combate à pobreza energética, da informação e consciencialização e depois a questão da monitorização. E dessas 146 ações, à data de hoje, e isto vai ser revelado agora no próximo relatório do Grupo de Coordenação da ELP, conseguimos para já identificar iniciativas em cerca de 1/3 destas ações. Portanto, 1/3 destas ações estão já a decorrer. Se me perguntarem se são boas ou más notícias, eu não sei responder. Mas, pelo menos, alguma coisa está a acontecer e dado o contexto anormal ou diferente que nós vivemos nestes 2 últimos anos, penso que não será mal de todo. Do ponto de vista de como é que iremos então renovar o parque de edifícios existente até 2050, a ELP foi desenhada num contexto de 4 pacotes de renovação. A ideia é chegarmos em 2050 com 100% do estoque de edifícios existentes e construídos até 2006. Portanto, nós admitimos que a partir de 2006 os edifícios seguem os critérios estabelecidos no regulamento e, portanto, de alguma maneira têm do ponto de vista da eficiência energética e dos sistemas instalados, já existem alguns requisitos mínimos que estão a ser cumpridos. Chegaremos portanto, a ideia de que se for um edifício construído agora vai ter que ser real, não era esse o contexto. Portanto, a ideia é que um bocadinho, provavelmente os edifícios, principalmente se pensarmos que cerca de 2/3 do estoque de edifícios foram construídos antes dos anos 90, não é? Portanto, tem cerca de 30 anos, em 2050 estes edifícios terão 60 anos. É expectável que durante este período eles sofram algum tipo de intervenção. Depois outro disclaimer que tenho que fazer, que é, quando nós pensamos em 100% do estoque de edifícios reabilitado até 2050, não quer dizer que todos os edifícios tenham o mesmo nível de intervenção. Portanto, o nível de intervenção foi estabelecido perante aquilo que era o regulamento da altura, que ainda é o que está atual, cumprindo os requisitos mínimos. Portanto, o que acontece é que edifícios que sejam mais recentes, provavelmente terão um nível de reabilitação, ou necessitarão de um nível de reabilitação menos profundo do que, por exemplo, um edifício que seja dos anos 20, 30, 40, que não tem isolamentos, as janelas ainda são em madeira, etc. E quando nós construímos estes 4 pacotes, o que é que foi a prioridade? Foi apostar primeiro naquilo que eram os edifícios de pior desempenho, porque à partida seriam esses também que, por um lado,
Teríamos os chamados trigger points, portanto, à partida são os piores desempenhos, serão aqueles que também estão a ter mais necessidades de reabilitação, e por outro lado também são onde nós vamos ter maiores economias do ponto de vista da eficiência energética. E portanto, o primeiro pacote, nós chamamos o pacote de aumento de conforto e redução da pobreza energética, que prevê essencialmente, é um pacote que chamamos de pacote passivo, né? Prevê um conjunto de medidas que atuem ao nível de envolver. E esse pacote tinha como objetivo, ou como principal target, os edifícios de habitação, e pretendia-se que conseguíssemos chegar até 2040 com todo o estoque de edifícios existentes, pelo menos com uma envolvente passiva igual à componente regulamentar atual. Depois temos de ficar apertados, não é? Depois temos o tema da eficiência energética, aumentar a substituição dos sistemas, o tema da descarbonização local, portanto, da aposta nas renováveis, e depois o aumento gradual de conforto, o pacote número 4, que prevê-se que, de alguma maneira, a exigência ao nível da utilização dos sistemas nas casas aumenta um bocadinho. Portanto, as pessoas aquecem e arrefecem mais espaços, utilizam mais sistemas, e portanto haver aqui um bocadinho um rebound effect causado por isto. Pronto, estas são as metas, portanto, acho que não vale a pena ir com muito detalhe, foram as metas que foram estabelecidas até 2050, com base nos pacotes que foram estimados e com os cálculos que foram efetuados. E depois chegamos aqui à questão dos 143 mil milhões de euros, que o professor Maldonado estava aqui a falar. É verdade que é muito dinheiro, mas também são 30 anos, e é verdade que estamos a falar de um custo de cerca de aproximadamente 5 mil milhões de euros por ano. E nós, quando olhamos para estes números não nos diziam rigorosamente nada. E então o que é que nós fomos fazer? Fomos olhar para aquilo que é a dinâmica de mercado, portanto, aquilo que é o volume de negócios do setor da construção, para tentarmos perceber qual é esta ordem de grandeza, não é? O que é que representariam estes valores. E, portanto, quando olhamos para aquilo que é o volume de negócio anual de reabilitação dos edifícios e vemos que esse volume são cerca de 7 mil milhões de euros, os 5 mil milhões de euros já não nos parecem assim tão distantes. Isto porquê? Porque ainda por cima este é o valor, os 5 mil milhões de euros não significa o valor extra que é necessário para a reabilitação. Isto significa que é o valor do business as usual, portanto, aquilo que já iria acontecer de alguma maneira, mais um esforço adicional para garantir que chegamos a 2050 descarbonizados. E, portanto, apesar de tudo, apesar de ser um grande esforço financeiro, apesar de não vir tudo de fundos públicos, naturalmente, e o setor privado ter que ser chamado a gerar economia para garantir este valor, se olharmos para o volume de negócios na dinâmica do mercado do setor da construção, vemos que, afinal, apesar de tudo, é enquadrável o valor. Também fizemos a estimativa de quanto é que custaria, não é, reduzir a pobreza energética em Portugal, e, portanto, este foi um número que na altura estava relacionado com os 20% de pessoas que vivem em pobreza energética, e chegava a este valor da mesma forma, com os números de 100% que usamos para os valores anteriores. Como é que isto vai ser pago? Uma das coisas que estão a aparecer, que apareceram, uma das estratégias foi através do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, em que cerca de 610 milhões de euros foram alocados à ELP, e, portanto, parte desse dinheiro está já a ser traduzido num conjunto de programas, que todos já ouviram falar, através do Fundo Ambiental, do PAES, do Vale de Eficiência, etc. E quando o professor pergunta como é que nós vamos rentabilizar, como é que nós garantimos que este dinheiro, e quem é que vai fazer esta renovação, porquê e como, este é um slide que eu gosto muito, porque é um slide que nos mostra de uma forma muito clara a importância de olharmos para isto de uma forma mais abrangente, e não apenas na perspectiva da poupança de energia. Por exemplo, o cenário que nós chamamos de cenário de conforto é aquele típico cenário em que só se apostam em medidas passivas. Toda a gente diz, isso o payback period disso é não sei quanto tempo, isso nunca mais paga. É verdade, a poupança de energia é inferior ao euro que foi investido, mas quando nós colocamos isto na linha mínima das coisas, a pessoa melhorou a sua casa, teve menos um dia doente, mais um dia que trabalhou, aumentou 6% do valor patrimonial da sua casa, portanto estamos aqui mesmo no mínimo dos mínimos.
vemos que o retorno do investimento anda ali na ordem dos 89%. E mesmo quando instalamos sistemas, que apesar de tudo é um bocadinho mais caro, o retorno do investimento também é positivo. Portanto, é importante termos aqui esta perspectiva mais abrangente e conseguirmos comunicar isto às pessoas, ao mercado, para criarmos esta dinâmica que nos permite levar a reabilitação a bom porto. Potenciais ações rumo ao futuro. Portanto, foi identificado aqui um conjunto delas. Obviamente, novos programas de financiamento à renovação da atividade, a renovação dos condomínios. Portanto, aqui a ideia de, se estivermos a trabalhar, e isto é um bocadinho o ponto 2 e 3, se estivermos a trabalhar num conjunto e de forma integrada, ganhamos todos e de alguma maneira também ajudamos a perder um bocadinho esta percepção do risco que existe muito associada à reabilitação energética, à reabilitação dos edifícios. O tema dos benefícios e incentivos fiscais, portanto, não pode ser apenas financiamento, tem que haver outras formas para garantir que as pessoas são estimuladas a fazer as inovações. As plataformas de oferta e procura, portanto, chamadas one-stop shops, que também vem agora na nova diretiva. Os critérios mínimos de eficiência energética para compra e arrendamento, que também a nova diretiva vem aqui estabelecer as classes. Gostaríamos de ter tido já na IELP, mas na altura não foi possível. Formação, campanhas de promoção dos benefícios da renovação dos edifícios, portanto, consciencialização do tema dos dados livres do edifício e a monitorização, que é muito importante. Não vale a pena estarmos para aqui estabelecer um conjunto de estratégias se depois não formos capazes de monitorizar o seu desempenho, o seu desenvolvimento e garantirmos que depois fazemos os ajustes que são necessários. Tem como último slide, portanto, nós temos um parque edificado que é ineficiente do ponto de vista energético. Sabemos que a pobreza energética é um problema grave e que Portugal ainda tem um valor elevado deste flagelo. A crise pandémica ajudou-nos um bocadinho a perceber que temos que pensar nisto de uma forma um bocadinho mais alargada, mais abrangente e mais integradora. A ELP, apesar de tudo, criou uma base que vai permitir acelerar a renovação dos edifícios nas próximas 3 décadas. O Green Deal criou um momento ideal para Portugal aproveitar o financiamento europeu e acelerar face aos compromissos estabelecidos em 2050. E depois temos o tema regulamentar da IPBD, que também nos vem, de alguma maneira, conduzir e acelerar a transformação dos edifícios em linha com as outras medidas que estão aqui estabelecidas. E pronto, é isto. Muito obrigado. Agora vamos deixar as perguntas para o fim, vamos primeiro fazer uma ronda geral e, seguindo a ordem que estava prevista, é o nosso colega agora, Vítor Ferreira, do Centro Habitat e Sustentabilidade, mas também nosso distinto colega de professor na Universidade de Aveiro. Portanto, Vítor, apresenta um bocadinho o cluster e a visão indústria e inovação para esta problemática. Força. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite, lamentar o facto de não poder estar aí, infelizmente, mas fui apanhado já na 7ª vaga por este vírus. Também não me afetou assim muito, mas pela vossa proteção não estar aí. Eu vou partilhar aqui uma apresentação que tenho muito rapidamente, prometo não passar os olhos apenas para ilustrar, penso que já estão a vê-lo. Já estão a ver a vossa apresentação? Já. Força. Só para dar aqui uma ideia, vou usar esta apresentação só para dar aqui uma ideia muito rápida do que é o cluster, para depois ir à questão, de facto, desta visão mais do lado da indústria e da inovação, que é isso que é o cluster. Portanto, o cluster Habitat surge com outros clusters conhecidos em 2009 e depois passou em 2017, sobre um conjunto de 18 clusters neste momento, em diferentes áreas, e de facto este objetivo de ligar a rede e de a cooperação, quer de inovação, quer das oportunidades de negócio, juntando, digamos, a indústria, que é, digamos, a peça central, e neste caso
do Cluster Habitat tem esta visão sobre a cadeia de valor do Habitat, que começa o setor transformativo e passa ali por uma série de indústrias de produção de materiais, não só de construção, mas também da fileira casa, ou seja, produtos que metemos dentro de casa para além daqueles que são construídos no nosso habitat, pela construção, diferentes tipos de serviços, bens e equipamentos, e até ao imobiliário. Portanto, esta visão integrada da cadeia de valor, e é nesse sentido que temos trabalhado com um conjunto de associados, prioritariamente empresas, mas cerca de mais de 110 empresas e 160 associados, empresas estas muito internacionalizadas e muito inovadoras, grandes e pequenas e micro, mas de facto constituídas, digamos, o foco de ação deste cluster tem, como qualquer outro cluster, estas duas grandes linhas de ação. Por um lado, promover a inovação e a produtividade, e por outro lado, promover e divulgar os produtos que, de alguma forma, são veiculados através das empresas e desenvolvidos em parceria entre empresas e em parceria com o sistema científico e tecnológico. Portanto, é neste contexto que fomos desenvolvendo ferramentas também que viram o encontro daquilo que nós chamamos de eco-inovação, da inovação para a sustentabilidade, que são ferramentas que nos permitem abordar estas questões de uma forma mais credível, digamos assim. Muito centrados nas questões do nosso habitat e, consequentemente, das questões que preocupam quem gera cidades e quem as podemos fazer mais sustentáveis, e depois também a componente industrial e da eco-inovação e da internacionalização destes negócios. Portanto, isto permitiu trabalhar algumas áreas estruturantes que se centram muito sobre estas temáticas do uso eficiente de recursos, do desenvolvimento de produtos e soluções sustentáveis, e que vem do quadro deste conjunto de desafios que, de alguma forma, nos tem sido colocado pelas várias políticas europeias e nacionais, com estes enquadramentos europeus e nacionais, que já ouvimos falar hoje no âmbito desta sessão, e que nos ajudaram a constituir a mobilização de alguns projetos estruturantes do cluster que eu resumiria deste diagrama, é que, de facto, temos aqui, ao nível das oportunidades de negócio, da inovação, da competitividade, da capacitação, de novas áreas de negócio, portanto, em termos de estratégias, um conjunto de temas que, de alguma forma, passam por questões como os edifícios de balanço neutro, zero, as soluções para uma regeneração urbana sustentável, a existência de recursos, quer ao nível dos processos, quer ao nível depois do desempenho do nosso habitat, e, inevitavelmente, aqui a questão relacionada com a eco-inovação e com a questão da circularidade da descarbonização, tema da sessão de hoje, e que são constituídos desafios quer na criação, na produção, no desenvolvimento de materiais e soluções construtivas, com uma nova visão sobre o habitat que construímos, cidades, infraestruturas, edifícios, enfim, a tónica pode ser colocada em qualquer destes níveis. E, de facto, aqui esta preocupação de ir mobilizando esta rede de indústrias diferenciadas destes setores diferentes do cluster, desta procura, digamos, por sistemas que contribuam para esta sustentabilidade, a circularidade, a descarbonização do nosso parque habitacional, do nosso habitat, do nosso ambiente construído. É neste sentido que nós temos, evidentemente, também que procurar sincronizar estas respostas de acordo com aquilo que são os diferentes setores industriais envolvidos, uns de maior intensidade em termos de energia, como emissões de CO2, outros de menor intensidade, que têm capacidade de compensar daquela lógica do balanço e da neutralidade não só energética, mas carbónica também, e tem sido um pouco este nosso desafio que lançamos aos nossos associados. Eu reuni aqui 6 ou 7 exemplos
de entidades que têm já no terreno, ou seja, existe já no terreno, na parte da indústria, algumas soluções que, de alguma forma, vão buscar estas tónicas da circularidade, da sustentabilidade, da descarbonização, da eficiência dos recursos, quer seja eficiência energética, eficiência hídrica, e tem vindo a apresentar algumas soluções. Não é? Eu apresento aqui apenas estas, por exemplo, umas que têm a ver com fachadas energéticas, permitem, por exemplo, já hoje satisfazer as necessidades energéticas do aquecimento e arrefecimento. Portanto, outros, através da iluminação solar, que acabam também por dar este contributo também para as questões da descarbonização. As questões das janelas eficientes, sabemos que é algo que tem estado muito presente, vista do envolvente, tem aqui um contributo relevante. A questão digamos, do controle, da capacidade, através de soluções de monitorização, percebemos aonde é que estamos a investir, podemos ter uma intervenção mais qualificada. As questões da eficiência hídrica são presentes numa série de dispositivos que depois, através do nexo, também a energia à água nos permite não só atacar a questão da eficiência energética, hídrica, mas também energética, e também a nível dos materiais, com grande incorporação de reciclados, de conteúdo reciclado, quer a nível de materiais poliméricos, quer a nível de materiais inorgânicos, que permitem, hoje há uma procura intensa de substituição de materiais de grande impacto, nomeadamente na área da descarbonização das emissões de CO2, e, portanto, que contribuir assim para materiais com grande conteúdo reciclado, ou procurando materiais naturais, como a cortiça, consegue-se, de alguma forma, ter aqui um conjunto de soluções que procuram tal neutralidade carbónica, por exemplo, combinando materiais de emissão elevada com materiais que sequestram carbono, por exemplo. Portanto, ou seja, há uma procura a nível da eficiência de recursos energética, hídrica e a nível de materiais. Existem já soluções no terreno, estou falando daquelas que naturalmente são produtos, como o caso da cortiça, a nível de revestimentos ou de isolamentos, que acabam por ter um grande contributo a este nível e que é que somos algo grande mundial deste material que vive a ter este tipo de soluções a serem implementadas. Não é? E depois, soluções como as coberturas verdes, as fachadas verdes, são de facto soluções ideais para jogar o balanço carbónico e conseguir desta forma, digamos, inserir, digamos, esta componente da vegetação material, também ele obrigatório quase, para se conseguir atingir a tal neutralidade carbónica desejada. Portanto, estes são alguns exemplos de produtos dos nossos associados que podem encontrar em plataformas de estudo da Folha Agregada e que é possível, assim, conseguir, digamos, ter já no mercado hoje soluções, haja hoje aqui a arte da arquitetura e da engenharia que nós podemos combinar, tendo como, digamos, tendo como propósito o atingir, de facto, o contribuir para este esforço das políticas da produção do balanço carbónico ou do balanço energético positivo, que neste momento é possível conseguir com algumas destas soluções combinadas. E, portanto, voltando agora e terminando assim sobre este desafio dessa indústria procura, e que nós, no caso, procuramos utilizá-los para isso, é de facto acentuar esta necessidade de ter no mercado soluções que possam ser combinadas através do recurso de ferramentas que hoje passam pelo questões de ferramentas com base em avaliação de ciclo de vida, ou avaliação de custos de ciclo de vida, que são importantes para o ecodesign, para a ecoinovação dos produtos e das soluções, e que passam por também o esforço da compra pública, digamos assim, fala-se muito em compra pública de inovação, em compra pública sustentável, de facto tem que ser um motor para gerar ou para promover aquilo que são as soluções competitivas também a este nível. Portanto, só através de um conjunto de soluções competitivas
ao nível dos materiais, dos sistemas e assim, daquilo que é a sua inserção, a construção nova, a reabilitação do parque edificado existente, é que se consegue só poder chegar a esta questão de quem é que pode pagar isto, não só, de facto, se as soluções forem competitivas para quem reabilita, forem competitivas para quem produz e coloca os produtos no mercado, e isto passa muito também pela capacidade de urgentemente combinar as soluções e o que, de facto, olhando para estes desafios para 2050, para perguntar, faria no início, de facto, o modo de se mudar radicalmente esta situação passa muito também pela forma de se mudar radicalmente o que se constrói e como se constrói. Portanto, como se consegue resolver este problema de 2050, já a anterior revisão da diretiva apontava para 2018 e 2020 termos todos os edifícios de R0. Portanto, sabemos onde é que estamos hoje, sabemos que tudo isto se enraiza da dificuldade de financiamento das famílias e, portanto, dos detentores do património. E isso é algo que tem que ser um trabalho que tem que ser continuado e tem que haver aqui mecanismos facilitadores, não só do que é pago isto, mas como é que isto se paga. Ou seja, se a carga do pagar é colocada em cima de famílias que têm pouca capacidade financeira para aguentar 6 meses ou um ano para receber o subsídio que o apoiou a fazer aquela transformação, em vez do subsídio ir diretamente para quem faz a instalação, e portanto as coisas vão demorar mais tempo. Portanto, há aqui questões que têm a ver não só com quem paga, mas como se paga, e ter a noção de facto que temos uma realidade económica que vai condicionar bastante esta resposta e a forma de operacionalização destes mecanismos de apoio são formas que são complicadas, não se fazem milagres, mas são formas que são inevitáveis que aconteçam para que de facto consigamos mudar o parque habitacional. Aqui a componente da indústria, que era aquela que me diria mais para terminar, de facto é aquele esforço permanente através da inovação de poder apresentar isso no mercado de soluções competitivas, depois terem que ser ingeniosamente combinadas pelos arquitetos e engenheiros e os impactos que têm a capacidade de fazer com o auxílio de ferramentas de ecodesign, baseadas em evolução do ciclo de vida, podemos perceber qual é o impacto das reabilitações ou das construções que estamos a fazer. Portanto, este é, digamos, o grande desafio da indústria e passa muitas vezes por uma eventual mudança até nos próprios modelos de negócio das indústrias mais intensivas em energia, desconectando aquilo que é a produção da sua competitividade, da sua faturação, digamos assim. Isto é algo que podemos explorar mais à frente, se houver questões deste sentido, mas eu para já ficaria aqui nesta minha primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. E agora acabou de falar, nosso colega agora acabou de falar exatamente na intervenção dos engenheiros, dos arquitetos, dos profissionais. Neste caso, temos aqui o vice-presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que são uns dos profissionais que vão estar aqui no pacote, não podíamos estar aqui com todos, portanto, penso que ainda tenho esse slide que se apresenta, escuso de eu apresentar. Então pode pôr já o slide. Posso pôr já o slide? Vamos passar já o slide enquanto... E assim esqueço de apresentar eu. Foi para encomendo. Foi para facilitar a vida. Muito boa tarde. Cumprimentar
cumprimentar o membro do painel, agradecer na pessoa do professor Eduardo Maldonado, com quem já andamos nestas lides da energia e da sustentabilidade, bem como da professora Manuela, que hoje por acaso está cá, e começamos aqui as nossas lides da sustentabilidade. Não vou dizer, foi este século já, mas no início. E à Faculdade de Engenharia também por estes eventos que são interessantes para discutirem alguns temas. Cumprimentar a arquiteta Cláudia, o engenheiro Vítor, a quem já não tenho o gosto de ver há muito tempo, mas também já andamos nestas lides da sustentabilidade há uns tempinhos e acabou por dar aqui um input muito importante nesta matéria. Muito rapidamente, e por causa do professor Eduardo Maldonado dizer você tem tantos slides, isso vai dar não sei quanto tempo para encurtar, só uma breve história e uma apresentação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, menos conhecida porque somos mais jovens enquanto ordem representativa de uma classe que já existe há muitos anos. Portanto, passamos de Associação de Direito Público à Ordem em 2011, representamos neste momento os 3 ciclos de formação dos 2 subsistemas de ensino, portanto o primeiro ciclo, o segundo e terceiro, ou seja, a licenciatura, mestrado e doutoramento, com um novo enquadramento que a muito curto prazo se avizinha revolucionário na forma de gerir a profissão ou a área da engenharia em Portugal. Estamos organizados em 16 colégios de especialidade, alguns colégios que se apresentam sob o ponto de vista de necessidades da sociedade e de algumas áreas que são mais inovadoras, e dentro destas áreas inovadoras achamos que aquilo que é a atual lei das competências e que rege a atividade dos engenheiros, deixem-me dizer engenheiros ou profissionais da engenharia, os membros da Ordem dos Engenheiros Técnicos têm a designação por uma questão distintiva de engenheiro técnico, somos todos profissionais de engenharia, mas realmente há que fazer uma revisão do objeto desta Lei 40 e da pormenorização do que são as atividades que estão a ficar, apesar de ser de 2015, bastante desatualizados. Com base nos nossos atos que são de 2003 e com a Lei 40 e Portaria 701H gerimos e atribuímos as competências, qual é a novidade? Nenhuma, a não ser que nós o fazemos personalizado por cada um dos membros, com a formação, a experiência e a classificação que têm profissionalmente dentro da Ordem, através de uma coisa que estamos numa das casas certas, da engenharia informática, no caso, e das bases de dados que nos permitem muito facilmente atribuir individualmente a cada um as suas competências e, portanto, cada um tem direito a emitir graciosamente e desmaterializadamente as declarações para o exercício da profissão e dos atos que nós praticamos. Portanto, muito genericamente, a apresentação da Ordem, dizer que estamos nesta matéria da sustentabilidade e da energia, bem como dos recursos, a trabalhar ativamente com a Federação Mundial das Organizações de Engenharia, dos seus grupos de trabalho que estão ali do lado direito, e que foram identificados 8 dos pontos dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, 8 naqueles em que a engenharia tem mais a dizer, e os grupos de trabalho baseiam-se muito naquilo que são estes 8 pontos. Como vemos ali, o ponto 11 é a sustentabilidade das cidades e das comunidades, e portanto há, bem como este, mais o que tem a ver com a qualidade da água, diria que são aqueles em que temos dado mais envolvência. Relativamente ao património edificado, já falou a arquiteta Cláudia, a autoridade sobre esta matéria,
Já falou o engenheiro Vítor, que também tocou no ponto, na minha opinião, só para dar a noção de que não é um problema português, é um problema europeu. Cerca de 75%, segundo o Observatório Europeu dos Edifícios, cerca de 75% dos edifícios existentes na Europa são não eficientes, atendendo àquilo que são as exigências atuais, e não digo nacionais, digo europeias, porque as nacionais têm um bocadinho mais que se lhe diga. Já falávamos aqui há um bocadinho na introdução a esta conversa com a arquiteta Cláudia, mas 75% são não eficientes. Isto não é mal nenhum, é o mal de sermos o velho continente e, portanto, o velho continente tem edifícios antigos e tem edifícios que foram pensados quando a energia não era um problema. E, portanto, desses edifícios, nós não estamos assim numa situação tão calamitosa como isso. Há países aqui bem próximo e ali ao lado tem ali no retângulozinho azul a situação de Portugal, mas se olharem para o lado direito do retângulozinho azul há quem esteja bem pior. E, portanto, se olharmos para o primeira barra também está muito pior, portanto estamos, diria eu até, numa média da classificação daquilo que é a situação europeia. Esperar-se-ia para renovar o património que fossem intervencionados cerca de 1,2% do parque imobiliário todos os anos, no mínimo, e não sei se seria suficiente para chegar aos edifícios de até 2006, não seria com certeza, e portanto temos aqui um problema, e temos um problema de energia e de descarbonização, não só ao nível daquilo que a Agência Portuguesa de Energia anda a trabalhar e bem, mas por outro lado aquilo que é a energia, aquilo que chamamos de energia embebida nos edifícios. E a energia embebida nos edifícios, que falava o engenheiro Vítor Ferreira, tem a ver com os materiais, tem a ver com os métodos construtivos, tem a ver com a inércia das construções, tem a ver com a arquitetura bioclimática, tem a ver com a arquitetura ou construção solar passiva, tem a ver com a arquitetura bioclimática, aquilo que eu falava há um bocadinho, que há mais vida para além do método da ponte térmica linear relativamente àquilo que é o desempenho técnico dos edifícios, e muitos destes princípios de que eu falei têm a ver com os índices de pobreza energética, e por isso, ao reabilitarmos o parque habitacional daquilo que são as chamadas construções de caráter económico ou social, atendemos ou devemos atender fundamentalmente a estes princípios da envolvente, dos métodos passivos, aqueles que melhoram a qualidade do ar interior, que melhoram o comportamento térmico, sem obrigarem as pessoas a gastar mais €1 sobre nos seus gastos mensais. Estamos um bocadinho à frente em termos europeus, e estaremos com certeza em Portugal dentro de pouco tempo daquilo que são os Near Zero Energy Buildings. Não vamos discutir aqui o que é que achamos sobre o que são os Near Zero Energy Buildings em Portugal, porque já tivemos imensas discussões, a arquiteta Cláudia Henriques, já tivemos imensas discussões sobre esta matéria, mas também já a arquiteta confessou que nós vamos às reuniões e depois damos opiniões, chegamos a consenso e a Total faz o que acha que deve fazer. E é para isso que a Total existe, é para fazer o que acha que deve fazer, ouvir e decidir. Nem sempre da mesma ou da forma mais correta e correta, mas faz o que deve fazer. Portanto, estaremos a caminho daquilo que são mais do que os edifícios inteligentes e espertos, porque senão era Intelligent Buildings, assim são Smart, é uma dupla qualificação entre aquilo que é a capacidade de os operarmos
eficiência e saúde, e estamos perante novos métodos de avaliação de qualidade do ambiente interior dos edifícios, da incorporação de renováveis, e eu penso que aquilo que destas 5 diretrizes, aquela que é mais polémica, diria assim, é a parte da acumulação da energia, porque tem muito que se lhe diga. Há quem fale muito no lítio, mas não queria levantar aqui esse problema, penso que já foi levantado noutra sessão qualquer e, portanto, à frente. De qualquer forma, o BPIE, o Instituto de Performance dos Edifícios Europeu, tem estas linhas. Estas linhas já foram sendo testadas com a eficiência nos vários pontos daquilo que são o desempenho dos edifícios em Portugal, e, mais uma vez, não somos dos melhores, não somos dos piores. Apresenta ali a Suécia como aquele que neste painel tem o melhor desempenho, o Portugal com um desempenho que é o que é em alguns pontos, aqui pioramos todos, e, portanto, Portugal tem aqui sim um comportamento menos positivo, excetuando ali as energias renováveis na nossa componente, ao mix energético nacional, e todos bem sabemos disso, porque sabemos quanto é que pagamos por mês para que isso seja possível quando pagamos na nossa fatura energética. Então, porque é que nós tratamos desta história da energia consumida na fase da exploração dos edifícios, que é o core que a ADEME tem vindo a desenvolver? Porque desaprendemos. Desaprendemos com aquilo que eu costumo chamar a arquitetura internacional, retirando aquilo que são as tendências da arquitetura tradicional de cada uma das regiões, e se nós olharmos para isto, temos ali uma máxima que eu gosto muito, que é a definição do que é a energia mais renovável que existe. É aquela que não precisamos de consumir. E, portanto, se nós prepararmos os edifícios para este tipo de renováveis, vamos ter mais rapidamente os NEAR ou os Net Zero Energy Buildings, sem um esforço muito grande, quer sob o ponto de vista da intervenção, quer sob o ponto de vista do custo. Preocupa-me muito mais, a mim e à ordem dos engenheiros técnicos, o problema daquilo que nós vamos gastar e da forma como o vamos gastar. Sob o ponto de vista do consumo dos edifícios na fase da exploração, diria eu que já não temos muito a fazer se implementarmos tudo aquilo que é necessário implementar para termos hoje o NEAR Zero Energy Building. Agora estamos praticamente na idade da pedra lascada, quando falamos sobre energia embebida nos edifícios, quando falamos de avaliação de ciclo de vida, quando falamos de ciclos energéticos de cradle to gate ou cradle to grave, ou mesmo cradle to cradle, ou seja, se a primeira até à porta do fabrico não é fácil e as empresas têm uma dificuldade muito grande em implementar o terceiro documento da Diretiva dos Materiais de Construção, que são as declarações ambientais do produto, já o resto nem é bom pensar. Posso-vos dizer que já tenho orientado algumas dissertações sobre esta matéria e obter declarações ambientais de produto é um quebra-cabeças. E depois, quando as temos, às vezes, de alguns produtos internacionais, vamos à porta da fábrica, sei lá, na Suíça, em França, em Espanha, só estou a dizer aquelas que já me chegaram. E, portanto, vale o que vale. Portanto, este problema da energia embebida é um problema que o European Green Deal não trata. E estamos a falar de gastar 7 pprs, é 7, não é? Chamamos de 7 pprs, PRRs é outra coisa, PRRs, e nesses 7 PRRs vamos incorporar milhões de toneladas ou centenas de milhões de toneladas
de CO2, vamos gastar não sei quantos, porque não fiz contas, mas muitas milhares de terawatts de energia ou terajoules e ainda não estamos muito preocupados com isso. A indústria que responda se faz favor, não é? É isto que estamos aqui todos a pedir vou assinar a cabeça do engenheiro Vítor Ferreira, vejo que concorda integralmente comigo e este é o problema. Este é o problema. Quando acabei de preparar ontem estes slides, sentei-me a ver o noticiário e vi uns 2 ou 3 anúncios que me preocuparam. Um relatório do Observatório Meteorológico Mundial que diz que estamos a não cumprir aquilo que são as metas a que nos propusemos para o aquecimento global e a produção de CO2. Outra, o grande apagão que da Índia, com esta vaga de calor, que não é só na Índia, que é um dos anos que em Espanha estamos, por exemplo, 16 graus acima da média do maio médio em algumas cidades e, portanto, o recurso àquilo que são os equipamentos com rendimentos muito discutíveis das grandes superfícies no consumo energético e, portanto, temos aqui matéria de sobra para discutir. Portanto, eu tinha aqui um vídeo da Comunidade Europeia, que se ouve aqui um bocadinho, mas é só para percebermos que a indústria da construção gera grandes consumos energéticos, sendo os edifícios 40%, a construção 75%. Next Generation Afinal, kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy. Renovation is a win-win solution. It will reduce energy bills and improve people's living conditions. It will create jobs and help recovery, and it will help us to become a carbon-neutral continent by the middle of this century. The green recovery must begin where we live, work and study. We need better buildings to build back better. Our renovation wave will support families and businesses who want to insulate their homes and offices, green their roofs, install charging points for electric vehicles in their garages, or heat and cool their homes with self-generated renewable energy. E, portanto, isto traz-nos aqui a um problema que é a descarbonização mexe não só com a renovação dos edifícios, mas mexe com a mobilidade dos cidadãos, mexe com aquilo que nós, Ordem dos Engenheiros Técnicos, há um mês atrás, começamos a dizer que o problema da habitação, que hoje muito se discute, se resolve com os devolutos, pelo menos parcialmente. E hoje vi no construir, naquela newsletter que foi entre a Câmara de Lisboa e a Universidade Nova, feito um cluster ou uma startup para estudar este problema e assim baixar a energia em medida, porque não vamos necessitar de construir novos edifícios, mas antes de os reutilizar, com vantagens significativas naquilo que são a utilização de materiais de construção, daquilo que baixamos no impacto da pegada da mobilidade e, com certeza, que iremos atender também à diretiva da certificação energética. Estes são os pontos do European Green Deal. O European Green Deal acho que teve o condão de ser o despoletar de uma série de políticas. Fica os slides para quem eventualmente, porque são transcrições do que está nos objetivos do European Green Deal, há efetivamente que fazer cair alguma série de barreiras significativa e uma das que muito nos preocupa a nós como Ordem é o formar, educar todos os profissionais que estão no terreno para a sensibilização da eficiência energética e da energia embebida nos materiais. Esse é um desafio muito grande, mas também nos preocupa
que muitas das casas que ensinam engenharia no nosso país ainda estejam um bocadinho a leste do paraíso relativamente a estas matérias nas estruturas curriculares dos cursos que lecionam. Portanto, deixo-vos aqui estas preocupações e estarei disponível para algum esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, contando com o quarto hora de atraso no arranque, que estamos mais 7 minutos que agora, mas se calhar podíamos fazer um round de questões, no caso de haver alguma questão primária que queiram aqui colocar. Antes de eu falar, eu tenho aqui algumas, mas preferia que viessem aqui. Não sei se tem alguma questão. Vou ficar muito tempo à espera. Estás a levantar a mão. Todos nós. É uma questão um bocadinho mais de ordem de implementação está-se a falar nas políticas públicas, há muitas coisas que são, eu não tenho autoridade para estar a falar sobre esta área, mas o que já a implementação disto é a minha questão, por exemplo, um dos aspectos tem a ver com a parte pública, como o João Mário já referiu, da forma que os procedimentos administrativos estão feitos. Eu não vejo hipótese nenhuma em 2005 nem em 2006, a menos que se mude o Código de Procedimento Administrativo, porque nós somos todos, senão vejo com muita dificuldade. E portanto, era um bocadinho comentar sobre isto. Em relação à parte privada, para quem tem pouco rendimento, do que eu já vi, tenho pouca experiência, a comunicação é tão grande para pedir um financiamento destas, que envolve tanta gente, e tantos certificados, e tantas não sei o quê, que ao fim de uma interação ou duas, a pessoa já para isso, nem vale a pena a gente estar a perder aqui. E portanto, eu peço desculpa que seja um bocadinho da parte mais importante desta discussão, que é, de facto, a política pública em si, mas sem implementação, não se conseguir, não vale a pena ter assim tão delicioso. Eu permito-me já comentar que é exatamente esse o objetivo desta sessão, é ver exatamente onde é que estão as políticas, o que é que se vai fazer e onde é que estão as dificuldades, e essa é uma, sem dúvida, que é fundamental e importante. É, realmente, até pode haver dinheiro, mas depois o distribuí-lo, o atribuir, etc. É importante. Eu vou lembrar mais um caso, por exemplo, para as questões dos financiamentos privados. Portanto, o público é só suposto no máximo 10%, é isso, neste momento está à volta disso, mais ou menos. Portanto, 90% é público, aquele volume de negócios que a arquiteta mostrou dos 5 mil milhões por ano de renovação é para um nicho de mercado. Não é para o público em geral. Mas eu estou a imaginar um pensionista, deixa-me chamar assim, com 80 anos de idade, a viver em casa, que não tem cash para fazer a renovação e vai ao banco e pede um empréstimo por 20 anos. Até por 10. É capaz de haver algumas dificuldades nesse sentido. E, portanto, normalmente são as pessoas mais idosas que têm as casas pagas, não é? Portanto, vão precisar de financiamento, etc. Mas pronto, portanto, esse é um ponto que depois eu gostava também de ouvir comentários. Não sei se tem mais alguma outra questão. Força. Boa tarde, meu nome é Inês Marques. Por acaso, agora, à medida que estava a ouvir cada apresentação, estava a pensar cada vez mais naquilo que precisamente o engenheiro José Sousa falou, que era na educação. Porque, de facto, nós estamos aqui numa escola de engenharia, eu estou no 5º ano de engenharia mecânica, escolhi a opção de energias e fluidos e, por causa disso, tive mais contacto com esta questão da sustentabilidade, com as energias renováveis, gestão de energia térmica, etc. No entanto, os meus colegas, que se calhar escolheram outras especializações na mecânica, não lidaram tanto com esta perspectiva e eu pergunto se não é precisamente na educação que se devia focar esta questão da descarbonização e da sustentabilidade, porque, claro que a legislação é um meio obrigatório,
mas se não houver sensibilidade para estas questões, pouco se pode mover. Pronto, era só um aspecto. Mais uma última. Automação, não sabem nadinha do que estamos aqui a falar. Falo por conhecimento de causa, que tenho Sim. lá em casa uma coisa dessas. Um aluno que ainda anda cá. Muito bem, nós temos estas duas perguntas, também já estamos a ficar com o tempo esgotado e, portanto, eu passava a convidar-vos, não sei se a Cláudia quer começar, a comentar sobre estas duas questões. Sim. E sobre outros que tenham aqui levantado. Só lhes pedia que não ultrapassassem a hora, 3 a 5 minutos cada um, porque senão depois não temos tempo. Pronto, Então, vais seguir a mesma hora. eu também sofro do mesmo mal. Eu sou uma das pessoas que recorreu agora ao fundamental, quando quis renovar a minha casa, e estou há cerca de 3 meses à espera, depois de 3 meses à espera que aprovassem, estou há 3 meses à espera que me paguem. Portanto, reconheço que é um processo difícil e é necessário termos capital para entrar, mas tenho uma ideia que espero que saibamos aprender com os erros, não é? Portanto, e que este tipo de procedimentos, com o tempo e com as ferramentas, e as ferramentas certas, o certificado energético, apesar de ter muitos problemas e muitos defeitos, tem uma coisa boa, que é, apesar de tudo, é uma ferramenta que permite um comparativo igualitário entre todos os edifícios, e, portanto, pode ser uma das formas de garantir que, quando estamos a atribuir um financiamento a alguém, estamos comparativamente a atribuí-lo ou igualitariamente, comparando com outras pessoas que estão a solicitar. O que nós temos que apostar é na questão da interoperabilidade dos sistemas e na desburocratização dos sistemas, ou seja, é óbvio que eu percebo que tem que haver alguma transparência no processo e, portanto, isso obriga a que haja uma necessidade de verificação de um conjunto de coisas e a garantir que não há evasão fiscal, etc, etc. Mas, por outro lado, se nós não garantirmos e não tirarmos partido do facto de sermos digitais, ou nos estamos a tornar cada vez mais digitais e que os nossos sistemas podem interoperar de uma forma segura, dificilmente vamos conseguir agilizar os processos. Portanto, eu acho que um dos caminhos para resolver o problema burocrático é interoperarmos diferentes plataformas, sejam elas financeiras, sejam elas da certificação energética, sejam elas através da própria autoridade tributária. Portanto, temos que garantir que essa interoperabilidade acontece. Relativamente à segunda questão da formação e da capacitação e da consciencialização, eu concordo plenamente. Eu acho que não podemos querer ser sustentáveis se não começarmos de pequenos a introduzir isso nas crianças. O tema da reciclagem, quando foi o problema da reciclagem, a estratégia passou muito pelas escolas e o resultado está à vista. Passado 20 anos ou 30 anos, acho que foram 20, cerca de 20, hoje em dia não é tema, toda a gente sabe fazer reciclagem. Eu acho que a questão da sustentabilidade também tem que ser um bocadinho por aí. Portanto, temos que começar a introduzir nos programas curriculares cada vez mais cedo o tema da ecologia, do tema do planeta, da importância do porquê, porque é que isto é importante, não é? Porque é que nós não devemos gastar energia e de que maneira concordo com o José que a melhor energia é aquela que não gastamos e, portanto, o princípio da Energy Efficiency First esteve também presente na nossa estratégia. Tenho pena que não tínhamos conseguido introduzir o LCA na estratégia, mas isso foi outra luta e, portanto, acho que sim, concordo plenamente e acho que acho muito estranho que estamos a falar com alunos formados, não é, e altamente capacitados, que depois estão um pouco conscientes para o problema climático, ou se estão conscientes é porque há uma moda qualquer de alguém que aparece nas redes sociais e é giro fazer parte desse flow. Obrigado. Vítor, queres comentar? Obrigado. Não, só propriamente que esta questão da informação e da formação muitas vezes já se referiu a ela e eu esta última questão também. É de facto uma questão muito importante. Nós fazemos um esforço grande para chegar a esse nível de informação, digamos, junto às entidades, às empresas, enfim,
porque há aqui diferentes. Hoje em dia a formação é durante toda a vida e em vários locais, que não só da universidade ou da escola. E, portanto, de facto é possível hoje termos acesso a muita informação, só não encontro aqui no piano, assim dizer. Mas isso não invalida o facto de esta questão que foi levantada, de facto que há este assunto da sustentabilidade das suas diferentes vertentes, tem aqui de facto uma necessidade, uma identidade quase transversal que tem que verter sobre as diferentes disciplinas que hoje são mencionadas ao nível da formação, tem que fazer parte de um conteúdo transversal de diferentes disciplinas, porque é impensável não se passar-se tecnologia sem pôr em causa a sua sustentabilidade, os seus impactos. Ela tem que estar presente, não é uma disciplina isolada que se colmata aqui ou lá um déficit que possa existir neste curso. É de facto uma questão de formação transversal que tem que estar presente em diferentes áreas, e isso foi aquilo que referiu agora a Cláudia Monteiro, que de facto isto depois ao nível da sensibilização ao nível do secundário. Hoje estamos a ter um reflexo disso, quer dizer, hoje há no mercado ou na opinião pública um grande nível de informação sobre aquilo que devemos fazer para sermos mais sustentáveis. E não é por acaso, e isso nota-se nos últimos 10, 15 anos, de facto, que a sustentabilidade começou por ser entendida como uma palavra muito gasta e que de repente toda a gente utilizava sem saber muito bem o que era. De facto, hoje passa a ser um valor, tem um valor no mercado. E não é por acaso que isto suscita à indústria e às diferentes componentes de comércio e serviços que investem neste setor da construção ou da construção do nosso habitat, suscita, digamos, da parte da indústria, a resposta do mercado a estas questões inerentes à sustentabilidade, porque de facto há uma grande valor do mercado. E grande valor do mercado porque há hoje uma sensibilização com o efeito das alterações climáticas ou da transição energética, ou seja, enfim, ou das necessidades energéticas, é de facto um impacto grande na opinião pública, e isso fez com que tivesse uma valorização evidente enquanto questão que o mercado valoriza e que, portanto, a indústria vai atrás e procura oferecer soluções neste contexto. E, portanto, isso faz com que também a procura de quem quer ter conhecimento sobre seja maior hoje. E tem que estar intimamente ligado às diferentes matérias e disciplinas que hoje se ensinam, quer em contexto formal, quer em contexto informal. De facto, há aqui também a formação, digamos, ao longo da vida, a formação dentro da empresa ou dentro das diferentes entidades onde vamos fazer o nosso percurso profissional, que deve alimentar esta capacidade de gerar maior formação, informação a quem está no mercado, nas diferentes posições possíveis, a que é possível fazer esta abordagem, digamos, à sustentabilidade e ao seu valor intrínseco e à consequência que isso tem da forma como construímos e reabilitamos a nossa habitat. Portanto, é essa a nota que eu queria deixar. Obrigado. Muito bem. Eu, antes de passar a palavra, fazia só uma nota que é que nós não temos 20 anos, antes de 2050, para ter resultados concretos, se ainda tivermos que ir agora pelo mesmo percurso da reciclagem. Já 20 anos atrás, os meios digitais também não tinham o impacto. Pode ser que se consiga reduzir para 10. A sociedade alterou-se um bocadinho. Exatamente. Muito bem. Comentando as duas observações mais do que questões feitas, percebo a preocupação. Não queria referir muito a números porque ainda não conhecemos, ou eu não conheço, os resultados do censo, mas mais de 3/4 das habitações existentes em Portugal eram propriedade própria. Desses 3, eram 80 e não sei quantos por cento, agora não sei quanto é, porque eu acho que ainda não há esses resultados. E, portanto, desse valor, dessa percentagem,
muitas delas habitação própria, quer dizer, há um compromisso de pagamento do imóvel ao banco. Portanto, com o rácio de 1 para 8 que temos relativamente ao que são os 600 e não sei quantos milhões disponíveis e os 4,8 mil milhões, é um rácio de 1 para 8, eu sei que o otimismo deve estar sempre na nossa atuação para, ou seja, o copo meio cheio, mas também não vamos exagerar, não é? Porque, tendo em atenção estas duas realidades, não vejo muito possível, percebo o comentário que foi feito há um bocadinho, nem é insano, pois entendo porque vamos ter renovando os ocupantes, mas não é assim de uma forma tão rápida. Relativamente à formação, é, como disse, uma coisa que nos preocupa, que estamos a tentar fazer a nossa parte. Vamos agora ter os nossos congressos regionais, é um dos temas que vamos trazer à discussão, bem como no nosso Congresso Nacional no fim do ano, isto para sensibilizar os que estão no terreno, e ainda não tive muito tempo porque acho que tivemos agora uma oportunidade soberana de mexer nos currículos ou nas estruturas curriculares dos cursos de engenharia, com as alterações da globalidade para 3 mais 2, e portanto não sei se houve a preocupação de incluir o que são as novas tendências nas estruturas curriculares. Eu espero, sinceramente, porque é importante formarmos do pequenino, mas mesmo depois do pepino estar a crescer, ainda lhe podemos dar um jeito e formar os profissionais que têm responsabilidades em todas as áreas da engenharia. Isto aqui não é uma questão, estamos aqui a falar de edifícios, mas os edifícios também não são só construção, são energias, são equipamentos, são materiais, e portanto todas as áreas da engenharia deveriam ter uma sensibilização especial para esta matéria. Muito bem. Bom, nós já ultrapassamos o tempo mais que tínhamos, portanto eu faria só um último comentário pela positiva. Interpretem como quiserem, nós, portanto, agradecendo estas colaborações, e acho que o objetivo de hoje era exatamente sensibilizar quem já está sensibilizado, mais ou menos, para isto, mas de qualquer maneira sensibilizar para estas políticas e para os problemas. Isto vai ser um grande problema. Acho que todos reconhecemos, acho que próprios, o Estado sabe que isto vai ser um grande problema. Mas quando estamos a falar em 2050, nós neste momento temos uma boa notícia, é que eu quando mostrei aquele último slide com as casas que tínhamos para renovar, por lá 2 cidades, Lisboa e Porto, há uma terceira em Guimarães, que eu também devia lá ter posto, se calhar, porque essas foram há 15 dias, não foi há 8 dias, mas foi há 15 dias, não foram anunciadas como voluntários, candidataram-se e foram aprovadas para serem cidades carbono neutro em 2030. Portanto, se em 2030 Porto e Lisboa vão conseguir ser carbono neutro, acho que Portugal pode ser carbono neutro em 2050. Portanto, essa é a nota positiva que queremos. Os nossos objetivos devem ser sempre ambiciosos. Exato. Mesmo que não sejam para se cumprir, temos que ter objetivos ambiciosos. E, portanto, porque se não tivermos objetivos ambiciosos, nós de certeza que vamos falhar. É barato, estabelecer objetivos é barato, não é? É barato, exatamente. Como se diz no Nordeste transmontano, quem ao alto não aponta nem no meio a certo. Exatamente. E, portanto, isto é algo que pode não se conseguir em 2050. Acho que também em 2100 é capaz de ser um bocadinho pessimista, mas talvez 2060, 2070. Os chineses, por exemplo, começaram logo por apontar para 2060, o correspondente. Os americanos nem sequer data. É mais fácil. Mas neste momento as metas que há é na Europa 2050, a China comprometeu-se com 2060 e os Estados Unidos não se comprometeram com data nenhuma. Portanto, são esses, por exemplo, 3, não sei os outros 190, não sei quantos países, não sei, mas pelo menos estes são as metas que estão. E se não for 2050, se não for o grau e meio
vão ser 2,5 graus. Enfim, pronto, é mais um bocadinho. Mas se não pusermos essa meta, não chegamos lá. E, portanto, temos que ver isto pela positiva. Este é um grande desafio. Eu gostava de agradecer aos três a vossa colaboração, estimulação. O Covid já teve um efeito, provocou-me já uma dor de pescoço, porque eu estava aqui a olhar nesta direção. Espero que também seja passageiro, que ao fim de 2 ou 3 dias desaparece. E, portanto, agradecer também a presença de todos. E pronto, para a semana há mais, não sei qual é o tema, não sei se queres anunciar aqui o tema já para a semana. Para a semana o tema é muito parecido, é muito relacionado com esta transição energética, os problemas que se colocam e as oportunidades que se colocam. Portanto, estamos alinhados e transversais nisto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tem melhoras só às quinta-feira. Rápidas melhoras. Mas parece que também não é desejar as melhoras, é uma boa quarentena, não é? Atenção. Que nem seja preciso falar em melhor.